Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem, como sempre. As ações da Klabin e da Suzano são o assunto do nosso vídeo de hoje. Duas empresas do setor de celulose. Quem tem Klabin ou Suzano, comenta aqui embaixo quais são as ações que você tem em carteira. E as ações subiram forte nesses últimos dias, principalmente após a Suzano realizar um reajuste de preço da celulose, impulsionando as suas próprias ações e também as ações da Klabin, que acabaram pegando carona na alta. Isso é natural, é normal isso acontecer. A gente vai entender por que as ações da Suzano e da Klabin subiram. É importante a gente falar disso. Vamos dar uma olhada nos fundamentos dessas empresas, nos indicadores, nas perspectivas futuras do setor de celulose. Também, e se você está curioso aí para saber se essas ações ainda têm potencial de valorização, se ainda vale a pena comprar nesse momento ou não, o que você pode fazer, se vai subir mais, se não vai. Eu acho que esse vídeo aqui vai te ajudar muito a entender e tomar a sua própria decisão. E no final do vídeo eu vou passar, na minha opinião, é claro, qual que é a melhor forma de se investir nesse tipo de empresa, nesse tipo de ação, para se obter o maior potencial de retornos, mitigando os riscos. Essa última parte do vídeo ficou bem legal, então fica comigo aqui até o final. Não esquece de deixar o like no vídeo, quem já é de casa. Se você gostar do conteúdo, quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E é o seguinte, vamos lá. As ações da Suzano subiram 3,62% só na quinta-feira, vulgo ontem, depois que a gente viu o anúncio de um novo aumento de $30 por tonelada para o preço da celulose de fibra curta no mercado asiático em julho. Já é o segundo ajuste no preço mais recente, o aumento. Então, segundo as estimativas de analistas, isso deve levar os preços praticados pela Suzano no mercado asiático para mais ou menos $510 por tonelada, que é um preço mais alto do que o que vinha sendo comercializado. Então é comum no mercado, após um aumento nos preços como esse, por parte de uma empresa do tamanho da Suzano, que é a maior do mundo, é que concorrentes como a Klabin também surfem essa valorização. Quando a gente olha para os indicadores, primeiro vamos ver os indicadores, os números dessas empresas que falam muito sobre elas. A Suzano, ela tem bons indicadores, é uma empresa com um dividend yield de 3,76% nesse momento, mas uma margem líquida muito interessante, uma margem bruta também elevada, margem EBIT, margem EBITDA elevadíssima, é uma empresa muito eficiente. Se você olha o histórico da Suzano, a média da margem EBITDA é na casa de 48,4%. É uma margem alta, um ROIC também interessante, o retorno sobre o capital investido, acima dos 16%. ROI também elevado. Se a gente analisar de acordo com o preço justo segundo a fórmula de Benjamin Graham, potencial de rentabilidade ainda de 96%. A gente vai falar sobre isso, sobre essas metodologias de valuation, de cálculos, mas é uma empresa interessante, comparando com o índice Ibovespa nos últimos anos, deu pau no Ibovespa e é uma empresa que apresenta um crescimento de receitas e lucros bem interessante, observando só o crescimento de receitas nos últimos anos, crescendo pra caramba, e quando a gente olha só o lucro isoladamente, também crescendo. É natural essa volatilidade no lucro, mas nesse tipo de empresa é importante a gente analisar também a geração de caixa. O custo caixa também é uma métrica importante em empresas como a Klabin, como a Suzano, que são empresas exportadoras de commodities, que exportam, comercializam em dólar também. Então é importante a gente não se prender tanto no lucro líquido e olhar também o fluxo de caixa, a geração de caixa das empresas. Olhando aqui agora para os números da Klabin, um dividend yield de 6,6%, boas margens também, margem bruta, margem líquida, margem EBITDA lá em cima, ROIC e ROI também em patamares interessantes e múltiplos, quando a gente olha preço-lucro, preço sobre valor patrimonial, EV/EBITDA, são múltiplos interessantes nesse momento, que a gente tem tanto o preço da commodity mais baixo e também as ações caindo, as ações em queda agora começando a se recuperar. Se a gente pegar dos últimos meses para cá, as ações subindo. Antes de falar sobre a melhor forma de investir nessas empresas, o que você deve analisar e como é que funciona para você ter um retorno melhor, não perder dinheiro de bobeira, como é que funciona o mercado de commodities?
que você vai investir nisso, você precisa saber como é que funciona. Esse mercado ele é baseado na compra e venda de matérias-primas, os famosos produtos primários. O Brasil é muito bom nisso. Então é aquela coisa, né? As commodities, geralmente, elas são divididas em hard e soft. Então você tem as hard commodities, que incluem recursos naturais, que devem ser minerados ou extraídos, ouro, minério, ferro, petróleo, gás, etc. E as soft commodities, que são produtos agrícolas ou pecuários, como é o caso do milho, trigo, café, açúcar, soja, celulose, que é o mercado da Suzano e da Klabin, e o Brasil é muito competitivo no agronegócio. Nesse sentido, investir em ações de produtores de commodities oferece mais diversificação para a carteira e até uma certa proteção também. As commodities são precificadas de acordo com a lei de oferta e demanda do mercado, então é assim que funciona e acabou. Só que os derivativos, como opções, contratos futuros, isso também acabam sendo indicadores bem utilizados pelo mercado e impactam o preço das ações dessas empresas até mais do que o preço à vista em alguns momentos, porque isso envolve expectativas com relação ao preço futuro. Então, os pontos positivos de se investir em empresas de commodities, a gente poderia destacar proteção contra a inflação, porque em prazos maiores os preços das commodities tendem a subir com a inflação, se a gente observar janelas mais longas. Você pega os preços das commodities, eles são bons indicadores de inflação. Recentemente a gente viu isso, nós vimos muitas commodities subindo forte e as empresas tendo um desempenho muito bom, as ações tendo um desempenho muito bom depois daquela fase mais crítica da pandemia, onde as commodities subiram muito. Outro benefício é a diversificação, como eu falei, as commodities fornecem essa diversificação do portfólio porque elas têm baixa correlação com os ativos financeiros, no caso você pega Klabin e Suzano. Não tem tanta dependência do desempenho econômico doméstico aqui no Brasil, pelo fato de serem empresas exportadoras, receita também em dólar. Claro que você ter ações da Klabin e da Suzano na carteira não é diversificar, tá? Você pode ter ambas sem problema nenhum, faz até sentido na minha visão, mas isso não traz diversificação para a carteira em termos de descorrelação. É como você pode ver nesse gráfico aqui, se você comparar o preço das ações da Klabin e da Suzano, o desempenho nos últimos anos, você vai ver que é muito próximo uma da outra. Quando uma ação cai, a outra cai. Quando uma sobe, a outra sobe também. Nesse momento, as duas se recuperando, porque existe muita correlação em ambas com o preço da celulose. Além disso, essas empresas oferecem diversificação e proteção contra a desvalorização da nossa moeda, porque essas empresas negociam a celulose em dólar, só que aí, se o dólar cai, isso acaba impactando negativamente os resultados. Países que exportam muito, como é o caso do Brasil, um grande exportador de commodities, eles até se beneficiam da moeda depreciada. Além disso, essas empresas podem oferecer um baita potencial de retorno, um baita potencial de lucro, que é essa característica de produção cíclica. Isso faz com que seja possível haver grandes movimentos nos preços. Comprar ações na baixa dos ciclos e ter paciência pode render muito lucro para o investidor. É claro, essas oportunidades de lucros altos, isso atrai muita gente, atrai muitos investidores para o mercado de commodities, muita gente acaba entrando às vezes no final, num ciclo de alto. O problema é que todo mundo, né, gostaria de poder acertar na mosca os movimentos, mas não é algo tão simples de se fazer. Por isso que na prática o que acontece é que à medida que o cenário vai melhorando, que o preço vai subindo, um número cada vez maior de investidores é atraído para esse tipo de empresa e vai comprando as ações cada vez mais caras, achando que esse preço alto da commodity vai durar para sempre, perpetuando um cenário muito positivo. E aí, quando o cenário é negativo, muita gente faz a mesma coisa, perpetua e acaba vendendo as ações a qualquer preço. E aí não tem jeito, muita gente vai acabar comprando na máxima, achando que ainda não é a máxima, e vendendo na baixa, assumindo prejuízo. Esse tipo de investidor só não pode ser você. Então é aqui que a gente precisa falar dos riscos também de se investir nesse tipo de empresa, porque existe risco como em qualquer outra. O retorno ele depende muito dos movimentos dos preços e de você saber se posicionar bem durante os ciclos. Não precisa acertar na mosca, mas se posicionar bem. As commodities, elas podem ver sua dinâmica ali de mercado mudando muito rápido com base em eventos globais. Então a gente viu o trigo, por exemplo,
disparando no ano passado. Teve a questão da invasão da Ucrânia ali pela Rússia, teve muito peso nessa alta, isso impactou o mercado futuro de opções de trigo. Então, tudo o trigo subindo pra caramba. As empresas também sofreram. M. Dias Branco, se pega petróleo e gás, isso também aconteceu em menor escala. E aí, quando se trata de commodities, existem muitos riscos sobre os quais os investidores eles não têm controle. As empresas também não têm controle. Você tem os riscos climáticos, os riscos regulatórios, políticos que podem atrapalhar o fluxo dessas mercadorias, da cadeia de suprimentos a nível global. Tudo isso é risco. Risco de recessão nos principais mercados consumidores dessas matérias-primas. Tudo isso impacta. Todos esses riscos são juntos ali a principal razão para a oportunidade de grandes retornos nesse tipo de empresa, mas também existe a possibilidade de você acabar com muito prejuízo se comprar na máxima. Então, o famoso buy and hold, comprar e segurar no longo prazo, é muito difícil de ser executado nesse tipo de empresa. O investidor ele tem dificuldade. A Suzano, ela depende muito do preço da celulose realmente. A Klabin ela consegue reduzir um pouco dessa dependência se você comparar as duas empresas, mas ainda depende muito do preço da celulose. Além disso, a Klabin ela está investindo muito forte. No projeto Puma 2 ela investiu pra caramba, quase 13 bilhões, vai colher os resultados desse investimento. E quando a gente tem o ROIC, o retorno sobre o capital investido que a gente mencionou, vou até abrir aqui as ações da Klabin, quando a gente olha o ROIC da Klabin aqui, ó, o retorno sobre o capital investido que a empresa divulga no seu relatório, que vem subindo muito, que é um baita do retorno, esse retorno sobre o capital investido, isso é ajustado, às vezes desconsidera esses investimentos. E é claro que não considera também o caixa que entra, porque esses projetos não tinham entrado em operação ainda. No caso, o Puma 2 está entrando em operação agora. Com relação aos preços, será que esse aumento, por exemplo, que a gente teve da Suzano, isso vai continuar acontecendo? A gente pode esperar a celulose mais cara? Eu acho que não, tem muita oferta entrando, muitas empresas que devem começar a ter um aumento na sua capacidade de produção. Isso vai impactar o preço, quanto mais gente produzindo, o preço tende a cair. Do outro lado, a gente tem também uma demanda que não segue tão forte, e aí pode ser que o preço diminua. Na Europa, na China, os estoques parcialmente sendo recompostos, tudo isso afeta o preço. Então, esse movimento de reabastecimento, ele pode perder força na China, já que os estoques foram pelo menos parcialmente recompostos. E o que acontece? O que você tem que ficar ligado? Se os preços começam a subir, passados 530, 550, tem muito produtor chinês integrado que reduziu a produção interna e que provavelmente eles vão retomar. Porque para eles não compensa produzir tão barato, porque eles não têm tanta eficiência, mas se o preço ele vai subindo, 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 aí já começa a valer a pena, eles retomam. E aí segura essa alta no preço. Isso aqui pode ser ruim, mas dá para a gente ver um ponto positivo para as brasileiras, que também são muito competitivas. Na verdade, são as empresas mais competitivas, a Klabin, uma das mais competitivas do mundo. Porque mesmo com o frete, a gente consegue bater o preço de quem produz lá na China. Então a gente gera caixa, as empresas brasileiras continuam gerando caixa, mesmo com o preço da commodity lá embaixo. Então quando está todo mundo se ferrando, com prejuízo, com custo caixa muito alto, não está compensando mais, Suzano e Klabin ainda estão conseguindo ter lucro. Isso é muito importante, essa competitividade é importantíssima em commodities. Então as brasileiras são muito eficientes e competitivas. Isso é muito bom para quem produz commodities, para mim é a coisa mais importante, mas, de fato, pode ser que o preço da celulose siga mais baixo por um tempo maior, não tem como controlar isso daqui. Fora isso, também o dólar vem caindo, dólar fraco, como eu falei, reduz a competitividade de exportadores como o Brasil. Então, não que seja ruim para o Brasil, mas para exportadoras como a Klabin e a Suzano, um dólar mais caro é até bom. Quando você investe em empresas de commodities, assim como em qualquer outro investimento, o investidor, o que ele precisa fazer? Ele precisa considerar o horizonte de tempo do seu investimento e o seu perfil de risco. Se não considerar isso, se lasca. Só que aí, diferente de ações do setor elétrico, por exemplo, que você tem menos volatilidade, as ações de commodities têm mais volatilidade. E aí, mesmo que você compre e segure por muitos anos, se você comprar no topo, dificilmente você vai ter um retorno muito bom.
Então, comprar quando a commodity está num preço baixo, a empresa ralando ali e a perspectiva futura parece ainda forte, com bons fundamentos na empresa, é sempre um bom momento. Como eu falei, a mínima você não vai conseguir cravar com consistência, mas as baixas sim. Então, nesse momento, é o momento que está nas baixas. Então, o melhor momento você vai sempre conseguir identificar pelo retrovisor. Você não vai adivinhar com consistência. É o melhor momento, cravar. Mas bons momentos, até que dá para você identificar como agora, como foi no começo da pandemia para o petróleo, por exemplo, como foi há um tempo atrás para minério de ferro. Quem investiu na Vale há muito tempo atrás, ali uns 10, 12 anos, ficou muito tempo no prejuízo com as ações caindo. E dificilmente conseguiu ter um lucro muito bom comparando o preço de compra e o preço atual. Só que quem permaneceu comprando na baixa conseguiu ter um retorno muito bom. O problema é que, psicologicamente, quando o investidor compra na máxima e vê aquilo ali caindo, ele não tem vontade de continuar comprando esse ativo mais barato. O que acontece é que, na verdade, você toma meio que ranço do ativo e vende com prejuízo. Então, isso para quem pensa em comprar com um horizonte de longo prazo e tem emocional para segurar, um momento como esse é bom. Eu mesmo prefiro comprar quando a coisa está ruim, mas não por conta de problemas da empresa, não por conta de erros que a empresa cometeu, e sim por conta de coisas, de fatores do mercado. Então, comprar nesses momentos e segurar traz um bom retorno. Comprar caro demais, comprar no topo, pode não trazer um retorno satisfatório mesmo quando o investidor segura e tem paciência por um bom tempo. O dollar cost averaging, que é você fazer os aportes regulares, isso pode funcionar também, mas como eu disse, é difícil você executar isso quando a ação está apanhando muito. O problema é que é muito mais confortável comprar o que está subindo. E aí o investidor ele acaba comprando quando está próximo das máximas. Como a gente também não consegue adivinhar as máximas, você vai ver que subiu, você entra em algum momento vai continuar subindo por um tempo ainda, só que está mais perto das máximas do que estava quando estava muito descontado, muito depreciado. Quando chega nas máximas, você não colheu um retorno interessante ainda e dali para frente é capaz de você começar a ter um prejuízo que você não vai ser capaz de segurar. O investidor muitas vezes acha que o preço alto vai durar para sempre, mas não dura. E você sabe por que não dura? É porque margem alta, lucro alto, tudo isso atrai concorrência. Então, quando os preços estão muito altos, significa que é porque não tem tanta gente produzindo o suficiente. E aí, no caso das commodities, demora mais para isso acontecer. Você não consegue, a demanda por essa commodity está alta, eu vou plantar pinos e eucalipto, não nasce do dia para a noite. Então, demora para esse investimento. Então, quando as empresas elas enxergam, olha, o preço está bom, vamos investir, ainda demora para elas começarem a colher esses resultados. Só que com muita gente de olho nesse lucro, nessa margem maior, quando também todo mundo investe e começa a colher esse resultado, a oferta aumenta e se a demanda cai junto com isso, o preço ele vai lá para baixo. Então é muito cíclico, realmente por isso os ciclos acontecem, mas o preço ele sempre acaba caindo também em algum momento. Então, nesses momentos de baixa como agora, eu acho interessante você ir montando posição nesse tipo de empresa. Claro que não é recomendação, fico por aqui. Quem gostou deixa o like, se inscreve no canal, a gente se vê na próxima, tamo junto. Valeu!